Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, a conversa é sobre herança, mas não aquela que a gente deixa em bens. Vamos falar sobre a herança afetiva da língua materna, o português que a gente tenta manter vivo nos nossos filhos, mesmo morando longe do Brasil. Para esse papo, eu recebo a Cristi Shine, educadora bilíngue com mais de 15 anos de experiência e já ajudou mais de 200 mães em 23 países a manter o português presente na vida dos filhos. Ela mora na Dinamarca há 11 anos, é casada e é mãe do Liam, de 4 anos e meio, e da Aya, de 4 meses. Cristi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui hoje para poder ter essa conversa contigo. Muito obrigada pelo convite e estou animada. Eu também, muito animada, mas eu quero muito saber, começar do começo com você. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Você mencionou para mim que morou em 17 cidades do Brasil, então é aí um percurso bem atípico, mas como você foi parar na Dinamarca? Bem, eu vim parar na Dinamarca, creio que da mesma forma que muitas outras mulheres brasileiras acabam parando nos 4 cantos do mundo, que é que eu conheci o meu esposo e, né, o coração apaixonado, que quem não faz? Então, eu conheci o Stephen, estamos casados já faz 11 anos, estamos juntos, vai fazer 13 anos e meio, então já faz um tempinho. Nós tivemos um namoro à distância por 2 anos e meio. E teve uma hora, e essa é uma história interessante, porque eu não queria morar na Dinamarca. Eu achava incrível vir para a Europa 1, 2 vezes por ano, visitar ele, curtir, né, tudo do bom e do melhor. Mas eu estava muito feliz no Brasil. Eu tinha minha família, tinha meu trabalho, minha carreira, meus amigos, e eu não tinha aquele sonho de morar na Europa. Eu não achava ruim, mas eu também não era boba. Eu já tinha vindo algumas vezes para Dinamarca, já tinha tido um gostinho do inverno dinamarquês, e para mim estava ótimo do jeito que estava. Só que, claro, teve um momento onde nós sentamos, eu e meu esposo, e falamos, então, não dá para namorar à distância para sempre, assim, a gente não tem rios de dinheiro e o que é que vamos fazer? E ficamos num impasse, sabe? Assim, ele também não queria ir morar no Brasil, ele também tinha a carreira dele, a vida dele. E ele tinha vindo visitar, passar um mês no Brasil comigo. E nós estávamos tendo essas conversas difíceis, não vou mentir, algumas delas foram discussões. E um dia eu falei pra ele, Stephen, o nome do meu esposo é Stephen. Stephen, eu vou pro mercado rapidinho, você quer vir comigo? Isso era às 4 horas da tarde. E ele falou, não. Eu vou ficar aqui na casa dos seus pais. Não, então tá bom, já bom. Tá, beijo, tchau. E eu fui, nesse dia pro mercado, eu tava no carro, às 4 da tarde, eu parei, não era nem um sinal, porque tava muito trânsito. E eu olho pro lado, à minha direita, e eu vejo um homem com uma arma, apontado essa arma para o carro da mulher do lado. E eu sabia o que ia acontecer, eu via que a mulher tava tentando pegar a bolsa dela, que estava no assento de trás, então ela se virava, né, virava o corpo, e eu conseguia ver o braço dela para pegar a bolsa, e eu pensava assim, a mulher vai dar a bolsa pro homem, e ele vai vir pro meu carro. E literalmente, eu vi, né, que meio que deu um espaço no trânsito, meu carro foi pra frente, outro carro foi pra frente, e eu olhei no retrovisor, e realmente aquele ladrão roubou o carro que estava a 2 carros atrás do meu. Então era assim, coisa de, sei lá, 20 segundos, uma diferença de 20 segundos. E a primeira coisa que eu pensei foi, não quero isso pra mim. Não quero isso pra os meus filhos, não quero isso pra minha vida.
E eu voltei pra casa e eu olhei pro Stephanie e falei, eu vou pra Dinamarca. E foi isso. Então, depois de 2 anos e meio de namoro, eu acabei me mudando pra cá. E cá estou, 11 anos depois. Perfeito. Acho que, então, no final das contas, foi talvez um choque de realidade ali, que você não tinha muita certeza do que ia fazer, se ia, se não ia, porque realmente, né, a gente deixar tudo pra trás não é uma decisão fácil. A gente tem que ter muita certeza, né? Porque a gente também abre mão de muita coisa, não só da família, mas da cultura, da comida, do clima. Então, né, acho que foi um choque de realidade você pensar, acho que talvez eu vou ter uma vida diferente, mas de alguma forma melhor. E a gente pensa muito nos nossos filhos, quando a gente quer ser mãe, né? Passa muito na nossa cabeça essa questão da segurança. Dependente dos pontos ruins, a segurança é um ponto que pega também muito pra mim, de estar no Canadá e não ter que ficar olhando, né, no retrovisor, dirigindo, com a janela aberta, com o celular na mão, não é um problema, né? E a gente, enfim, a gente acaba optando por esse lado e não pelo lado da família também, né? E eu queria saber como que essa decisão de ir pra Dinamarca, estar aí na Dinamarca, mudou a sua visão de identidade e pertencimento. Então, como eu mencionei, minha família se mudava muito. Eu cresci morando em vários estados do Brasil. Eu chamo ele de pai, mas ele não é meu pai, ele é meu padrasto, tá? Eu chamo ele de pai-drasto, porque eu tenho um afeto especial por ele. Ele realmente é uma pessoa muito, muito importante, muito boa nas nossas vidas. Então, eu cresci já tendo um certo contato com outra cultura, com outro idioma, fui criada bilíngue. E a minha identidade sempre foi muito de vou me adaptar, vou começar algo novo, vou morar em uma casa nova, vou fazer novos amigos, vou me tornar mais resiliente. E não é que assim sempre foi assim. Claro que eu digo tudo isso, mas não é que eu mudei para Dinamarca e oba! Foi super tranquilo. Na verdade, por causa dessa identidade que eu tinha, que não, eu sou resiliente, não, eu já morei em vários lugares. Também morei no Paraguai quando eu era criança, por um período de tempo. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, não, tranquilo, é mais uma aventura. E eu acho que o choque de realidade foi quando eu comecei a realmente ver que é uma coisa eu ir do Rio de Janeiro, né, para o Ceará. E claro, tem suas diferenças, tem certas coisas que são bem específicas da região, do estado, mas aqui estamos falando de 2 mundos completamente diferentes, de um idioma que eu não entendo absolutamente nada o que a pessoa está falando, onde eu estou completamente perdida, onde o clima, onde os costumes, onde a forma das pessoas interagirem, se relacionarem, é tão diferente de qualquer coisa que eu já tenha vivenciado. E olha que eu tinha feito um mochilão sozinha pela Europa, eu já tinha viajado, já tinha morado em vários lugares, mas eu creio que talvez se eu estivesse mais preparado, pensado, não, vai ser um choque de realidade, talvez teria sido até mais fácil ter essa ideia que, não, eu consigo me adaptar, eu sou uma pessoa muito adaptável, e depois perceber que, Christy, não é bem assim. O primeiro ano da sua vida, você vai aprender paciência, você vai aprender a sentar a bunda em casa, você vai ter que aceitar que você não vai poder fazer dinheiro, não vai poder trabalhar, não vai poder nem fazer as aulas de dinamarquês, que também é um benefício que o governo oferecia. Isso aí foi, digamos assim, o começo do meu processo de autoconhecimento. De realmente também aprender a estar na minha própria companhia. Eu gosto da pessoa que eu sou, porque eu passo o dia todo comigo, eu não tenho mais onde correr, eu não tenho amigos assim, eu não conheço ninguém, né? Amigos, oi? Então foi realmente, com certeza, um processo bem profundo. Eu acho que é isso. Não sei se respondi a sua pergunta, mas... Não, super respondeu. E aí, falando dessa questão de, né, que você acabou de mencionar, de achar que ia ter sido mais fácil e acabou que não foi, outras culturas, né, e enfim, tudo muito diferente. Você ainda teve um tempo de adaptação entre chegar
se adaptar e aí depois ter seus filhos, né, que também nasceram aí. Eu queria saber como que foi esse processo da gestação, né, de parir, né, na Dinamarca, se você teve ajuda da sua mãe, de alguém que foi, ou que, né, se você, enfim, só ficou sozinha e lidou com tudo isso sozinha 2 vezes. Como que foi pra você, né, apesar de você ter falado, né, eu estou muito resiliente. Como que foi pra você nesse sentido, assim, ser resiliente, mas ao mesmo tempo ter sofrido um pouco ali no começo, com as adaptações, mas ao chegar no maternar, você achou que você já estava mais blindada? Ou você falou, putz, achei que eu estava melhor, mas agora desandou de novo? Então, uma das coisas que eu aprendi, continuo aprendendo, é que pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Então, quando eu engravidei do meu filho, eu fui forte o suficiente para pedir ajuda para minha família. Só que meu filho, eu engravidei e ele nasceu durante Covid, durante lockdown. Então, assim, por mais que a gente queira pedir ajuda, também tinham várias limitações em quem poderia vir e ajudar. Com a minha segunda filha, é uma história bem legal, porque ela nasceu no carro. Sabe aqueles filmes? Eu nasci no carro, eu nasci na banheira, minha mãe teve meu irmão, sei lá, na porta do hospital. A gente escuta isso e fala assim, não, eu sou uma pessoa organizada, planejada, eu tenho, né, noção, isso nunca vai acontecer comigo. E daí acontece com você. Então, a minha filha, a Aya, ela nasceu no carro. E foi uma gravidez muito, muito, muito difícil. E daí, novamente, eu falava, igual no parto do meu filho, porque no parto do meu filho foi um parto muito bonito. Também, eu acho que eu passei meia hora no hospital, ele já veio. Foi um parto que eu conversava com ele, que ele chegou. Eu lembro que as parteiras estavam chorando no meu parto, que eu falava assim, filho, a gente tá fazendo isso juntos, mamãe te ama, a mamãe é forte. E eu falava, assim, várias frases, tipo mantra, sabe? Estamos fazendo isso juntas, ao redor do mundo, tem milhares de outras mulheres que estão fazendo a mesma coisa, não estamos sozinhos. Eita, sem chorar, porque... Tô lágrimas de alegria, porque eu me lembro, eu acho que o momento mais mágico da minha vida. Bem, e com minha filha no carro, eu também tava falando, filha, você tá vindo de uma família com muito amor, a nossa família tá aqui pra te amar, esse parto vai ser bom, a mamãe tá fazendo tudo que ela pode para que você possa chegar no mundo com muito amor. E eu repeti isso no carro, e teve uma hora que meu esposo olhou e falou assim, oh my God, is that a baby in the car? Ela veio literalmente na mesma contração em que minha bolsa de água estourou, ela veio junto. Então foi muito, muito rápido. Todo mundo perguntou assim, Chrissy, você não sentiu medo? Você não ficou desesperado? Eu falei, não, se você me contasse que isso iria acontecer, eu ia pirar, eu ia ter um piripaque. Mas na hora, não. Na hora eu senti segura, eu senti feliz, eu senti tranquila, eu senti aquele instinto, sabe, de animal, mamífero, eu não sei o que foi, que a primeira coisa que eu pensei foi, cadê o cordão umbilical? Será que está enrolado ao redor do pescoço dela? Não. Será que ela está expirando? Sim. Agora eu preciso certificar que ela fique quentinha. Eu tava usando vestido, então peguei meu vestido, enrolei ela no vestido. E foi ótimo. E foi muito lindo. Foi muito, muito bom. Ai, Cristi, que lindo. Realmente, cada parto é especial. Cada parto tem a sua memória. A gente tem a memória perto, né, assim, da grandeza que é parir, né? Então, independente do como foi, sempre vai ser um momento muito especial na vida de cada mulher. E ainda mais no seu, né? Que teve um parto tão diferente, né? Com o Liam e com a Aya foram tão diferentes, mas tão especiais ao mesmo tempo, né? Mas, Cristi, vamos passar para a parte que a gente fala das línguas, né? Você é brasileira, seu marido é dinamarquês, então, consequentemente, seus filhos vão falar também dinamarquês, mas você é a única pessoa que fala português na sua casa, né? E muita gente fala pra mim, você tem que ensinar o Adam
a falar português, porque como que vai falar com os avós, como que vai falar com as pessoas aqui no Brasil. E eu entendo que, né, a maioria das pessoas se preocupa exatamente com isso, né, com essa questão da comunicação, mas eu sei que a língua não é só isso. Como que você vê a importância cultural da língua na formação da identidade dos seus filhos? Excelente pergunta. Como eu mencionei, eu mesmo fui criada bilíngue, então eu cresci com 2 línguas maternas, tanto o português como também o inglês. E claro, no Brasil a gente tem uma consciência que se você fala inglês, você vai conseguir um emprego melhor, você vai ter várias oportunidades de trabalho, um salário melhor, você vai poder viajar, várias portas vão se abrir, e isso é verdade, realmente. E hoje em dia, mais e mais, a gente também, né, pelos estudos na neurociência, nós sabemos que, sim, uma criança que cresce sendo bilíngue vai ter vários benefícios cognitivos, porém, tem o que, para mim, é a grande e maior razão de eu querer passar a minha língua de herança, que é o português, para os meus filhos, que é o vínculo, que é os laços afetivos. E isso aí, eu digo que a língua, ela é somente o veículo para eu conseguir fazer isso. Porque o meu end goal, né, minha meta final, claro que eu sei que meus filhos, sendo criados bilíngues, eles vão receber todos aqueles benefícios cognitivos, vão também, né, ter várias portas sendo abertas para eles. Aqui um adendo, o Brasil é a 5ª maior economia do mundo. Gente, não seria incrível seu filho poder se comunicar com a 5ª maior economia do mundo? Eu acho que sim. De uma perspectiva completamente, né, já para o futuro da criança. Mas não é isso não é essa a razão que eu estou passando português. A razão que eu estou passando português é que eu quero que os meus filhos me conheçam verdadeiramente, conheçam quem é Crispy. E para eles conseguirem fazer isso, eles precisam sim ter o português. Porque se eles não tiverem o português, meu filho não vai entender quando eu falar assim, você tá viajando na maionese, ou quando eu fizer uma piada, ou quando eu começar a cantar uma Marisa Monte, ou um Cazuza, um Nando Reis, quando eu abrir o meu livro de receitas e começar a fazer minha receita de pão de queijo, ou de mousse de maracujá. Tudo isso é uma forma de eu conseguir passar para ele quem eu sou. E tem uma coisa que eu sei pelas minhas alunas, né? Hoje em dia eu trabalho com mães brasileiras que moram no exterior. Hoje em dia eu tenho alunos em mais de 23 países. E, assim, Japão, China, Dubai, muitas alunas nos Estados Unidos e na Europa, né? Em Canadá também. Mas algo que muitas das mães falavam para mim, e eu escuto isso até hoje no meu trabalho, Christy, porque a única forma que eu consigo passar o português para meu filho e para minha filha é se eu fizer igual a filha do vizinho, ou igual o filho da mulher lá da minha igreja, ou igual a fulaninha de tal, que é que eu tenho que obrigar o meu filho a falar português comigo. Ou eu tenho que fingir que eu não compreendo o que ele está falando. Ou eu minto para ele que eu não consigo falar o idioma do país, que eu não falo inglês, que eu não falo, sei lá, o alemão, o russo, o húngaro, que eu só falo português. E essa é a única forma que eu consigo fazer. Eu preciso ignorar a criança, eu preciso mentir para a criança, eu preciso forçar, obrigar, comprar, manipular. Só dá certo assim, né? E eu digo, gente, muito pelo contrário. Pense assim, se o português é a ponte, é o veículo que traz afeto, amor, vínculo, se eu for obrigar o meu filho a falar esse idioma comigo, tá vendo como não tem concordância? Como não é congruente? Muito pelo contrário. As crianças, o seu filho vai querer falar português com você se ele conseguir ver, se a gente consegue passar para a criança que o português é a língua do amor, do chamego, das espalhafatices, das brincadeiras, das risadas, das piadas, daquelas palavrinhas de amor, do afeto. Aí sim, do dengo, se os nossos filhos, não é se, é quando os nossos filhos fazem associação
do português, da língua, né, portuguesa, a nossa língua materna, sendo a língua do amor, sendo a língua do afeto, aí sim, não só a criança vai falar o português, mas esse idioma ele vai se suster por muitos, muitos anos. A criança vai se tornar uma adolescente, vai entrar na pré-adolescência, vai se tornar um adulto, e ele vai querer manter o português porque aquele idioma, ele traz sentimentos de amor, de ternura, de afeição. Então, muito pelo contrário, o que é dito hoje em dia, né? A criança somente vai aprender o português se você forçar, obrigar, ignorar, comprar, manipular, seja lá o que for. E não, gente, isso aí pode até funcionar por um período curto, né? Mas vai chegar uma hora que a criança vai criar o quê? Uma rejeição ao idioma, um bloqueio ao idioma. Ela não vai querer mais falar português, vai se recusar a falar português. Algumas crianças vão fazer isso com 3 anos, outras com 5, outras com 10. Mas em algum momento, me diga quantas coisas a gente continua gostando de fazer por obrigação. Não funciona assim. Então eu digo, tem como, não só é possível, mas acontece. Minhas alunas hoje em dia, elas falam, nossa, Christy, você tinha razão. Meu filho que tinha um bloqueio, que só queria falar o alemão, minha filha que rejeitava o português, que só queria saber de falar o inglês, ou até o que a gente também tem, que é muito comum, que são os bilíngues passivos, que é a criança que compreende o português, até entende tudo que você está falando, mas vai lhe responder no idioma do país. Então, acaba respondendo em espanhol, em italiano, em francês, em norueguês, em inglês. E como é que eu vou conseguir ativar o idioma na vida da criança? E essa parte bacana, porque hoje em dia temos inúmeros estudos, tá? Ao redor do mundo, tanto da neurociência como também de linguistas, muito, muito bacanas, que comprovam que existem estratégias de criação bilíngue. Quando nós decidimos que queremos passar nossa língua materna, estamos falando que queremos criar os nossos filhos bilíngues. Então, ao invés da gente tentar fazer por osmoses, ou seguir os conselhos da vizinha, ou de alguém, né, que não tem conhecimento, ou pouco conhecimento, quando a gente realmente estuda sobre o assunto, a gente descobre que, nossa, que incrível, existem famílias ao redor do mundo, não só brasileiras, tá? Mas famílias do mundo inteiro que têm o mesmo desejo, que têm a mesma vontade de ver os seus filhos crescerem falando aquele idioma. E existem métodos que são, e aqui é muito importante eu fazer esse parêntese, métodos que são respeitosos com a criança, tá? Que não vão, sei lá, criar algum trauma, ou que vão falar, então eu te dou o biscoito, o brinquedo, a tela para você me responder em português, nada disso. Então existem métodos, estratégias, ferramentas de criação bilíngue para que a criança possa crescer falando o português de uma forma leve, de uma forma gostosa, de uma forma que não tem que forçar. E aqui eu vou trazer mais uma outra coisa, Giovana, porque eu acho muito importante também falar sobre isso, que muitos pais, eu escuto isso muito. Ah, mas a minha filha, ela é uma bebê, ela é pré-verbal, né? Ela ainda não fala. Ah, meu filho, ele só começou a falar agora, ele tá com 2 anos e meio. Eu vou esperar para depois, para ensinar o português depois. E isso aqui é algo que é um neuromito. Neuromito é os fake news. Eu gosto de dizer que não tem nenhuma comprovação científica. E o que acontece? Quando nós engravidamos, a partir das 26 semanas, né, o bebê lá dentro do ventre, a criança já consegue distinguir os sons por fora do ventre. Então a criança já consegue até ver a diferença. Não é que a criança entende o que é um caderno, o que é uma mesa, não é isso não. Mas a criança já começa a se familiarizar com a sonoridade, com os sons fonológicos daqueles idiomas em que ela está sendo exposta. E esse processo de aquisição de língua começa dentro da barriga. Então, com a minha filha de 4 meses, nossa, ela já teve alguns meses de exposição ao português. Daí a criança com 1 ano, 2 anos, se você pensa, eu vou começar a passar o português para o meu filho, eu vou começar a passar o português para minha filha, quando ela começa a falar, ou quando ele está mais velho,
não faça isso. E aqui eu vou te dizer o porquê. O porquê disso é porque o cérebro, ele processa e ele guarda memória, e quando eu falo memória, inclui a língua também, em um local do cérebro, tá? Até os 3 anos de idade. E é o que a gente chama de memória procedural. E essa memória procedural é tipo, eu vou andar. Eu não penso que eu tenho que levante o seu pé agora, pise para baixo. Eu ando sem pensar, é um movimento, uma habilidade que eu faço que eu nem preciso ficar pensando. E daí, passou dos 3 anos, dos 3 aos 5 anos, isso ainda está sendo estudado, não foi determinado exatamente quando, então ainda tem uma janelinha aberta, mas nesse período começa a mudar o local onde as memórias são processadas e guardadas. Então chegou a criança aos 5 anos, e daí as memórias, e memória, a língua, é processada e guardada em outro local do cérebro. E daí é o que a gente chama de memória declarativa. Então, até os 5 anos, nós podemos aprender, não é aprender, deixa eu corrigir aqui, nós não aprendemos idioma, nós adquirimos idioma, tá? E qualquer idioma que nós adquirimos até os 5 anos, nós adquirimos elas como línguas maternas, tanto que podemos ter mais de uma língua materna. Seu filho ou sua filha falar português não quer dizer que ela não vai falar o inglês ou não vai poder falar, sei lá, o sueco, o suíço-alemão, não é nada disso. Nosso cérebro é muito capaz de poder adquirir mais de uma língua materna. É o meu caso, o caso dos meus filhos e de muitas, muitas outras pessoas ao redor do mundo. Porém, chegou aos 5 anos, essa janela se fechou. E aí sim, a criança não adquire o idioma, a criança aprende o idioma. E daí a criança aprende o idioma como língua estrangeira. Então, essa janela de tempo é algo muito importante, porque a gente conseguindo, digamos assim, acertar, não é que a gente vai fazer tudo certo, não é isso, mas a gente conseguindo tomar proveito dessa janela de tempo, isso vai fazer uma diferença incrível para o futuro. Porque daí a gente, uma criança com 5 anos, consigo reverter? Cristo, meu filho tem 7 anos, minha filha tem 9 anos. Consigo reverter? Com certeza. Até porque, não sei quantos anos você tinha, Gi, quando você foi aprender o inglês. Provavelmente nesse período. Na escola sempre teve, né? Mas assim, o curso privado, o extra, eu acho que foi mais ou menos na cidade, 8, 9 anos. Mais ou menos isso. Então, e no meu caso, foi aprender dinamarquês já velha. Já com 25, 26 anos. Então, assim, graças à neuroplasticidade do nosso cérebro, nós conseguimos, sim, aprender idiomas, né? A minha avó pode aprender um idioma novo se ela quiser. Só que, com o passar dos anos, acontece a poda neural e, sim, né, vamos tendo menos e menos neuroplasticidade, bem que a criança ainda tem uma super neuroplasticidade. Então não é que, seu filho tem 5 anos, tá tarde demais, esqueça, desista, chore suas pitangas e Não é isso não. Ainda tem jeito, ainda é possível. Tanto que eu acho que qualquer coisa com amor e a determinação e a garra de uma mãe é possível, tá? Mas que o processo pro cérebro da criança é mais fácil, é mais suave, é mais tranquilo, é mais rápido, com certeza. Então passou dos 5 anos, a criança daí vai ter que aprender aquele idioma e a criança aprende o idioma como língua estrangeira ao invés de adquirir o idioma como língua materna. Então eu sempre gosto de deixar isso bem claro, para que as mães que estão gestantes ou que ainda estão com um filho pequeno, com um bebezinho, agarre essa oportunidade. Assim, meu conselho de mãe de coração. E para as mães com filhos mais velhos, não desista, tem jeito, tem como. Com conhecimento, eu digo que a culpa somente nos paralisa. Isso sou eu. Quando eu me sinto muito culpada, eu não saio do lugar. Mas quando eu me informo, quando eu aprendo, porque eu sou um ser humano, eu vou evoluir, né? Então, até nesse quesito, quando eu aprendo que tem ferramentas e formas e estratégias de sim fazer uma criação bilíngue, onde meu filho vai poder falar o português, independente dele já ter 5, 6, 7, 8, 9 anos, e que é possível reativar o idioma,
é muito bom. Daí eu saio do lugar e eu começo a tomar aqueles primeiros passos necessários para eu chegar aonde eu quero chegar, que é, e eu digo, tá, na parte de fora, o que eu quero chegar é que meu filho me responda em português, talvez até seja alfabetizado em português, mas mais do que isso, eu quero conexão, eu quero vínculo, eu quero laços estreitados, todas aquelas coisas que a gente falou a respeito, né? Uma das coisas que tem me ajudado muito como mãe imigrante morando no exterior é ter descoberto meu propósito. Então, é uma das coisas que faz eu acordar, sabe? Mesmo naquele dia que tá nevando, que tá frio. Eu quero chorar, aqueles dias que a saudade bate. Eu lembro, gente, eu tenho um propósito, meus filhos, claro, mas eu também tenho um propósito maior, que é poder continuar servindo essas mães brasileiras e seus filhos. E não é o português. No final, eu digo que quando as mães vêm com os depoimentos e falam assim, Christy, todas as mães, todas falam assim, você tinha razão. Nunca era sobre a língua, nunca era sobre o português. Era sobre eu estar conectada com meu filho, com minha filha. E isso é lindo, porque muitas das mães vêm pra mim falando assim, eu quero que minha filha fale português para poder se comunicar com a avó. Isso é incrível também, porque isso também é conexão, isso também é vínculo, isso também é memória afetiva e tudo mais. Mas quando as mães, né, atingem a meta, as crianças começam a falar em português, começam a responder em português, se tornam fluentes em português, e daí a mãe mandou uma mensagem, um depoimento, ou um áudio, às vezes a gente até conversa e fala assim, nossa, Christy, eu pensava que eu ia receber uma criança, né, uma neta, um neto, falando com os avós, com a família brasileira. Não, eu voltei a me conectar com os meus filhos. E eu acho isso, assim, que propósito maior poderia ter do que isso, né? Cristi, tem muitas mães, e eu me incluo nesse grupo de mães, que não casaram com brasileiros, apesar de morar fora. Meu marido é francês. Então, eu acredito que quando os dois pais são brasileiros mesmo morando fora, acaba sendo muito mais fácil porque a comunicação da casa gira em torno de uma língua só. Na minha casa, eu tenho francês, eu tenho inglês, eu tenho árabe, meu marido também fala árabe, e eu tenho português. Na escola é o francês e o inglês, porque a gente tá aqui em Montreal, então é uma cidade bilíngue, mas eu me sinto muito desafiada a ser a única pessoa a falar português, e o meu marido não fala português. Então, às vezes, eu sinto que quando eu falo com meu filho e meu marido tá ao redor, eu tô excluindo meu marido. Eu tô falando com o meu filho, mas meu marido não tá... Ele pesca algumas coisas, mas não tá entendendo o que eu tô falando. E aí, às vezes, eu acabo misturando as duas línguas pra também abraçar o meu marido e ter aquele momento em família. Porque senão se torna uma coisa só eu e meu filho. Quando ele fala árabe, eu também não entendo. E aí, o que a gente decidiu meio que aqui em casa, que quando a gente estiver tendo um momento em família, assim, um grupo convivendo, a gente acaba indo pro inglês, que é a nossa língua em comum. Mas quando eu falo apenas com o Adam, vai em português. Mas eu não sei se esse switch de línguas pode eventualmente prejudicar a nossa interação. Eu não sei, pra ser muito sincera. Então a minha pergunta, que deve ser muitas dúvidas de outras brasileiras que casaram com gringos, moram fora, também tem essa dificuldade de integrar todas as línguas dentro de casa, de como tornar a criança, como passar o português sem excluir os outros membros de forma natural. Sabe assim, como que a gente faz no âmbito familiar? Como que você faz, por exemplo? Não sei se seu marido fala português. Enfim, ajuda as mães aqui, porque eu acho que pode ser a maior dúvida das mães, né? Como que eu faço se eu tô sozinha? Então, essa é uma excelente pergunta e tem várias camadas essa pergunta. A primeira coisa que meu esposo não fala português. Quem me dera, adoraria. Na nossa época que a gente namorava, eu comprei um dicionário, um caderninho de português. Eu embrulhei, fiz o pacote, aquele dicionário. Acho que ele nunca nem abriu. Mas, isso pra falar que meu esposo não fala português. É um sonho. Quem sabe um dia ele se anima, né? Mas aqui tá a coisa. Eu escuto isso de muitas mães, como você falou. Não é uma pergunta anormal, é uma das perguntas mais frequentes. E a primeira coisa que eu percebo é, gente, nós brasileiros, nós somos muito empáticos. Porque quase todas as mães falam assim, eu quero que meu esposo
se sinta parte, que não se sinta excluído, que não fique boiando. E eu fico pensando, gente, nós brasileiros somos muito, muito incríveis. Nós temos essa coisa de colocar, se colocar no lugar do outro, ter essa percepção de eu quero que você se sinta bem. Então, isso é uma coisa muito boa, porque é empatia, é o amor, é o carinho, é o estar ciente das necessidades do outro. Mas aqui é onde está. Quando a gente fala sobre aquisição de uma língua, it's a numbers game. Então, tem a ver com... Não é só quantidade, tem quantidade e qualidade, mas vamos botar aqui um dos pilares, que é a quantidade da exposição que a criança vai ter. Então, a criança, para qualquer criança poder adquirir aquele idioma, ela tem que ser exposta à língua. E se você é a única pessoa, tá, em que o seu filho escuta o português, e daí você já, em alguns momentos, fala o português, em outros momentos você fala o inglês, só aí você já está cortando uma quantia da exposição que seu filho teria. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Uma mãe fala assim, não, às vezes eu leio para o meu filho em inglês e às vezes eu leio para o meu filho em português. Estou confundindo a cabeça dela? Você não está confundindo a cabeça da sua criança, tá? A criança, o cérebro dela funciona top, é maravilhosa. Então não confunde a cabeça da criança. Você lê um livro em português e depois você lê um livro em inglês. O que acontece é que seu filho e sua filha já passam o dia inteiro escutando, eu vou falar aqui o inglês, mas é o idioma do país. Então, desde o vizinho, o homem na padaria, na sorveteria, no supermercado, com os avós gringos, né, na escola, no jardim de infância, na creche, seja o que for, a criança ela está envolta e ela escuta aquele idioma através de várias fontes. Então, quando eu leio o livro em inglês, eu estou diminuindo a quantidade de exposição que meu filho tem. E não só estou diminuindo aquela quantidade de exposição, mas eu também estou diminuindo a quantidade de exposição que a criança precisa. Então, eu vou te dar aqui um caso bem anormal, tá? Mas é um caso que eu conheço de alguém que a família dela, essa mãe mora na Inglaterra, tá? E a família dela, brasileira, tanto do esposo... ela e o esposo, ambos são brasileiros, essa é a primeira coisa. Então, a criança já tem o dobro de exposição. E a mãe dela, como às vezes a mãe e o pai, né, os avós, por parte de pai, por parte do esposo dela, eles vivem visitando. Então, ela diz que em um ano, basicamente, a criança tem, passa metade do ano com familiares brasileiros em casa, que só falam português. Nesse caso, não é um big deal se a mãe for ler um livro em inglês. Não é o fim do mundo se a criança assiste uma tela em inglês. Assim, nunca é o fim do mundo, mas só dando aqui um exemplo. Se a criança escuta, várias músicas em inglês, tá tudo bem, porque a criança tem tantas fontes de exposição. A gente frequenta uma igreja todo final de semana em português. A gente vai todo domingo para as aulinhas de português da iniciativa de POL, né, Português como Língua de Herança. A gente vai para o Brasil e passa 2 meses todo ano no Brasil. Só que esses casos aqui são raros. A maioria das famílias, inclusive a minha, eu passei uma vez quase 3 anos sem pisar o pé no Brasil, entendeu? Então a maioria das mães com que eu trabalho, que eu escuto as histórias, não estão em uma situação onde os filhos têm várias fontes de português. Então, por isso, elas acabam, como você falou, sendo a única fonte do idioma. E por ser a única fonte do idioma, aí mesmo que nós temos que ser extremamente intencionais, tá? Nós realmente temos que ter essa consciência que quando eu falo com meu filho, se eu falar em outro idioma, se eu vou falar em inglês ou no idioma do país, eu estou diminuindo a exposição que ele precisa naquele idioma. E tá aqui a segunda parte. A segunda parte é que a criança... Vamos pensar assim. Filho não pode comer chocolate. Eu aqui comendo chocolate na frente do meu filho. Filha, não é bom ficar o dia todo no celular. E eu lá no celular. Os nossos filhos, eles não fazem o que nós falamos. Eles fazem o que nós modelamos, né? Nós servimos de exemplo.
Então, se eu, às vezes, falar português, às vezes falar inglês, às vezes falar o idioma do país, eu não posso esperar que o meu filho e minha filha me respondam em português se eu mesmo não faço isso. Porque daí, Christy, minha filha não responde português, algo que eu escuto. Meu filho não se esforça para falar em português. Minha filha é preguiçosa. Minha filha não demonstra interesse em falar português. Mas você está sendo consistente em falar português com seu filho, com sua filha, porque é muito hipócrita de mim querer, desejar que meu filho fale português comigo se eu às vezes faço, às vezes não faço. Daí, o comportamento que eu vou receber de volta do meu filho é somente modelando, é somente refletindo de volta o meu próprio comportamento, tá? Então, se eu estou ok com isso, não tem problema, tá tudo bem. Mas se eu quero que meu filho e minha filha me respondam em português, eu tenho que ser congruente e agir daquela forma. Daí tem o terceiro problema. Não é problema, né? Mas o terceiro desafio, digamos assim. Que é, mas eu faço o quê? Meu esposo vai ficar boiando, daí ele vai se sentir excluído, daí eu vou ter conversas secretas com meu filho, com minha filha. Aqui tá a coisa, numa situação hipotética ideal, não só ideal, é possível, tá? É também possível. Quando a gente começa a falar português com os nossos filhos desde da barriga, e criança pequena, a gente repete tanta coisa, às vezes por isso que eu digo que a gente tem que trazer a leitura, porque senão o vocabulário não expande. Então filha, a mamãe vai trocar sua fralda. Filho, vamos fazer xixi. Até meus sogros, todos eles sabem o que é xixi, o que é cocô, o que é água. de tanto a gente repetir aquelas mesmas frases. Então, uma criança pequena, isso é uma coisa muito legal. Os nossos parceiros, eles vão, pela repetição, muitas vezes eles começam pescando, né? Daí, aos poucos, eles começam compreendendo mais. E, com o passar do tempo, da mesma forma que os nossos filhos estão adquirindo português, muitas vezes os nossos parceiros seguem juntos. No mesmo nível da criança, não. Eles já estão velhos, já passaram por uma certa fase de desenvolvimento. E também os nossos esposos não passam a mesma quantidade de tempo que os nossos filhos passam conosco, entre outras coisas. Mas a primeira coisa é que o parceiro, sim, começa a sacar muitas das falas que nós temos. A outra coisa que a gente faz, que é uma estratégia que eu ensino, não é uma estratégia, desculpa, uma ferramenta que eu ensino para as alunas, se chama fazer a ponte, tá? E essa fazer a ponte, ela é muito efetiva. O que é fazer a ponte? Fazer a ponte é quando nós traduzimos das pessoas que estão ao nosso redor o que nós falamos. É cansativo no início, extremamente. Depois de um tempo, uma vez que a gente aprende como fazer essa estratégia correta e a gente, treina, aplica, tudo é o treino. Tem uma hora que a gente faz subconscientemente. Tanto que os alunos falam, nossa, Christy, não é que você tinha razão? Eu ficava com dor de cabeça, ficava cansada só de pensar em ir pra casa do meu sogro. Hoje em dia eu faço sem nem perceber. Então, assim, resumindo, porque eu ensino uma aula toda aqui no meu curso sobre isso, então vou resumir esse fazer a ponte. Fazer a ponte, eu vou dar um exemplo aqui em casa. Estamos jantando, eu, meu esposo, meu filho, tá? E daí, aqui eu e meu esposo, nós falamos em inglês um com o outro. Meu esposo fala somente o dinamarquês com o nosso filho e nossa filha, e eu falo somente português. A gente aplica uma estratégia chamada OPOL, que é One Parent, One Language. Existem outras estratégias, tá? Eu tô falando aqui nós usamos em casa, mas existem outras. Não precisa ser essa. Mas no nosso caso, é essa que a gente aplica em casa. Então, como é que eu faria? Eu vou e eu falo assim, filho, e aí? Como é que foi seu dia na creche? Conta pra mamãe. E o meu filho, às vezes, como fui eu que perguntei, ele vai responder em português. Mamãe, foi muito legal. Hoje, meu filho estuda numa creche que é dentro de uma floresta. É maravilhosa. Daí ele fala assim, hoje a gente fez um passeio na floresta e eu vi 10 pica-paus. E sabia o que eu também escutei, mas eu não vi? Um esquilo. Mas eu tenho certeza que era um esquilo. Daí eu vou e eu falo em inglês. Babe, eu falo pro meu filho, nossa filho, que legal. Oh, babe, Liam said that today, when he was at his school, Born Hill,
he heard 10 woodpeckers. And he didn't see it, but he's pretty sure that he heard it as well. And he also saw a squirrel, or he heard a squirrel. Daí, meu esposo, talvez vire pro meu filho falar em dinamarquês. Vou falar que meu dinamarquês bem mal falado. Ererect, du har set en espera, haruha, en espera. É verdade? Você ouviu os pica-paus? Parece coisa de louco, tá? Parece coisa de Torre de Babel. Mas super funciona, não só na minha família, como em inúmeras outras famílias. Toma uma certa prática? Toma. O meu esposo, ele não faz a tradução para mim, porque eu entendo, compreendo tudo que está sendo falado em dinamarquês. Mas existem famílias onde tem um outro idioma e o esposo também é o que faz a ponte. Eu estou na mesa do jantar com os meus sogros. Como é que eu faço? Mesa do jantar, eu viro pro meu filho e eu falo pro meu filho: filho, você gostaria que a mamãe lhe servisse mais batatinha? E daí eu viro pra minha sogra e eu falo: eu vou falar aqui em inglês, tá? Mas digamos, fingimos que é o dinamarquês. That's so interesting. Yeah, it really rained a lot today, didn't it? E pode ser que meu filho responda. Então, a gente tem a conversa. Quando eu estou em um local com outras pessoas, eu me dirijo àquelas pessoas no idioma do país. Só que quando eu viro e me dirijo pro meu filho, agora a gente vai coçar o sapato que tá na hora de ir pra casa. Eu viro e eu falo pra minha sogra, pra ela não se sentir por fora. I just told Liam that he's gonna put his shoes on because we're going home. Continuo lá, eu tô na biblioteca com as amigas. E daí eu tô conversando com todo mundo. Digamos que tá o Liam e outras crianças. Nesse caso, eu me dirijo no idioma do país porque eu quero também que essas outras crianças compreendam o que eu estou falando. Se meu filho, tá fazendo o que não deveria, eu vou virar e falar assim: filho, agora chega. Agora já deu. Você não pode fazer isso. E eu posso virar pra outra mãe e falar: I'm telling Liam, now it's enough. Então ela compreende, eu não estou excluindo, eu estou explicando. Eu não preciso traduzir tudo, mas eu vou, sim, com a minha sogra. Muitas vezes eu falo algo pro meu filho: filho, tava gostosa essa comida, não tava? Nossa, que delícia. Daí eu viro pro meu sogro e falo: that food was delicious, it was really, really yummy, thank you so much. Então, demanda, sim, uma certa prática, demanda. E aqui eu tô dando uma forma resumida, tá, Gil? Tem uma aula toda de como a gente pode fazer isso, e adaptações, e ajustes e tudo mais. Mas quando a gente faz essa ponte, as famílias ao nosso redor, né, nossa família, o nosso esposo, eles começam a sacar, e isso vem de uma forma natural, onde todo mundo é incluído. E tem a outra coisa também. A outra parte é que nós não conseguimos fazer esse processo de passar o idioma sozinhos. Nós podemos, sim, ser a única fonte de português. Aqui em casa, eu sou a única fonte de português. Mas eu não consigo fazer isso sem ter o apoio do meu esposo. Então, eu poder fazer um planejamento familiar, que também é algo que eu explico, eu ensino, é extremamente importante. Porque os meus sogros, minhas sogras, eles não têm que concordar. Eles não precisam concordar, tá? Mas eu posso sim explicar para eles precisam compreender, ou pelo menos estar cientes, estar informados, que essa é a forma de criação, essas são as estratégias bilíngues que nós estamos implementando em casa para que eles estejam cientes. E muitas vezes, às vezes no início nem concordam, como foi o caso da minha sogra, tá? Eu tenho uma outra longa história. Mas, quando eu tenho apoio e o suporte, isso me dá o momentum necessário para que eu consiga continuar nessa jornada de passar a língua para os meus filhos. E uma das estratégias, uma das ferramentas, é saber como fazer essa conversa com os nossos entes queridos. Porque às vezes a gente tenta fazer de uma forma e não é tudo fino, é cada um apontando o dedo ou falando: você não me apoia. Não é assim que a gente faz. Até a conversa com o nosso parceiro, até a conversa com a nossa família no exterior, né, como nossa família gringa, tem uma forma de fazer isso que vai dar resultado, que vai funcionar, que vamos ter uma grande probabilidade deles nos apoiarem, deles entrarem, até porque quando a gente tem informação, quando nós conhecemos, isso aqui é mito, isso não é verdade, bilinguismo não causa atraso de fala, uma criança bilíngue não
fala de forma pior ou tem menos palavras do que uma criança monolíngue. Quando nós estamos armados, né, de informação científica que é embasada cientificamente, nós sentimos mais seguras, mais empoderadas e mais seguras mesmo nas decisões que nós vamos fazer. E isso aí também nos ajuda a tomar os próximos passos necessários. A conversa com a família estrangeira, a conversa, olha aqui, com a família brasileira também, a conversa com o parceiro, com os nossos filhos que estão rejeitando ou estão recusando, e por aí vai. Então, como eu digo, quando eu estou paralisada, é porque eu estou me culpando. A culpa paralisa, mas o conhecimento ele liberta. E o conhecimento me dá as ferramentas necessárias para tomar os próximos passos necessários, com amor, com respeito, com acolhimento, sem pressão, sem perfeição, sem nada disso, porque isso aí não existe, tá? Se você conhece alguém, eu acho que essa pessoa deve ser muito miserável. ou não vai gostar de mim, porque eu sou longe de perfeita. Mas é o caminho, sabe? Nossa, que aula, né? Bom, a gente já teve uma mini aula aqui com você. Seu curso, enfim, pra quem quiser, é só ir no seu Instagram. Eu vou deixar também aqui na bio aqui do podcast. Mas eu acho que é muito útil, principalmente aí as mamães que estão com filhos abaixo de 5 anos. Corre, dá tempo, não é um tempo perdido. Foi realmente muito bom, assim, até pra mim, como eu falei, a minha dúvida, você falou tudo aí dessa questão que não tem atraso, que dá tempo, você ensinou a questão da ponte. Foi incrível falar com você hoje, e eu tô, assim, já vou correr pra comprar seu curso, porque é uma dificuldade, né, como eu falei, é muito comum essa dificuldade. O meu filho tem 18 meses, então ele tá naquelas palavras ali, falar algumas palavras, mas eu faço muita questão de ensinar as palavras em português. Ele fala palavras em português, ele aprendeu esses dias trator. E aí ele falou, tatô. Daí eu falei, ganhei uma, porque a gente fica torcendo, porque na creche em francês, aí meu marido é em árabe, e aí você fica assim, gente, que palavra que eu tento ensinar pra ele, né? Ele fala vovó, vovô. E aí, pra minha sogra, ele fala mami. Então, ele já começou a entender que as coisas são diferentes de forma diferente, mas ainda assim, parece essa batalha, né, de não desistir. E que bom que eu não me sinto sozinha, que bom que tem outras mães aí, suas alunas, né, que se sentem assim. E pra terminar, eu queria que se você pudesse deixar um recado pra uma mãe que tá ouvindo e se perguntando, né, será que vale a pena eu insistir no português? Será que realmente vai ter um impacto na vida dele? Porque, não sei, eu quase não volto pro Brasil. Enfim, tá aí se perguntando se vale a pena. O que você diria pra essa mãe? E eu tenho esse recado aqui através de uma citação. Tem uma autora que eu tenho muita admiração pelo trabalho dela, é a Brené Brown. Ela é uma pesquisadora sobre vulnerabilidade, shame, vergonha, né? E ela pesquisa isso, e ela tem uns livros lindos. E eu vou trazer aqui uma citação dela, que diz o seguinte: assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos nossas vidas fugindo dela. Abraçar nossas vulnerabilidades é arriscado, mas não tão perigoso quanto desistir do amor e da pertença e da alegria. As experiências que nos tornam mais vulneráveis. Só quando assumimos a verdade sobre quem somos, de onde viemos e em que acreditamos e sobre a natureza imperfeita da nossa vida, podemos pegar leve nas cobranças e apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Podemos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros. Então, essa citação fala sobre aceitar a nossa história, assumir quem nós somos. E uma forma de nós assumirmos quem nós somos é através de passar o nosso idioma para os nossos filhos. Então, primeira coisa que eu digo é: você é diferente, você parece diferente, você fala diferente, você ri diferente, chora diferente. E para você poder fazer tudo isso, né, esse leque de sentimentos tão lindos, para a gente realmente poder passar quem nós somos para os nossos filhos, assumir de fato a nossa história de forma vulnerável,
Mas sem essa vulnerabilidade, a gente não consegue realmente ter essa pertença, ter essa presença que nós queremos, que é tão importante na maternidade. Nós precisamos, sim, nos tornar vulneráveis e aceitar a nossa história. Então, ao invés de pensar, isso é muito difícil, eu não vou dar conta, eu não sei por onde começar, é tarde demais, eu desisto, eu falhei, eu fiz errado. Em vez de fazer isso, se acolha, assuma a sua história e pense qual é o próximo passo que eu posso tomar. O menor próximo passo. E talvez, Cristi, eu não consigo já passar a falar só o português amanhã com meu filho. Não tem problema. Aliás, uma das estratégias que eu ensino é para crianças mais velhas, você não deveria passar de falar o português de um dia para o outro. Mas voltando aqui, o que eu posso fazer? Eu posso voltar a escutar mais música em português? Eu posso ler um livro todo dia em português com meu filho? Eu posso eu mesmo, talvez, buscar o conhecimento que me falta nesse assunto, por causa que eu não, cresci sendo mãe, eu nunca talvez imaginava que eu ia ter um filho em outro país, que eu ia me tornar mãe imigrante. Então talvez buscar conhecimento e aprender sobre esse assunto seja o primeiro passo. Talvez o primeiro passo seja eu escutar um podcast, ler um livro, conversar com uma amiga que está dando certo. Qual é o primeiro passo? Toma aquele primeiro passo, por menor que ele seja, em direção. E com o passar do tempo, você vai criar momento, e é como uma bola de neve positiva que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e um dia você vai falar assim, nossa, não é que minha filha fala português? Tem uma aluna que fala assim pra mim, Christy, eu escutava suas aulas com ódio no coração, porque eu falava, isso não vai dar certo pra mim, isso não vai dar certo. E ela falou assim, ainda bem que eu estava errada, e deu certo, e hoje em dia minha filha fala português. Mas isso só aconteceu porque ela fez o quê? Ela tomou o primeiro passo. Ela começou a colocar em prática, por menor que foi, E realmente ela falou, nossa, tem uma hora, quando começa a dar certo, quando a gente começa a ver o progresso, que nos dá uma inspiração, uma motivação tão grande, e daí a coisa vai encaminhando. Então, assuma a sua história, assuma quem você é, não tenha vergonha de ser vulnerável, de pisar o pé e falar, sou brasileira mesmo, sou diferente mesmo, e por ser diferente e por ser quem eu sou, eu vou passar isso pro meu filho, esse meu legado, essa minha origem, essas são as minhas raízes, essa é a minha história, e eu faço questão de passar isso pro meu filho e pra minha filha também. Então é isso, minha mensagem. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!